Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. E temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come. Versículo 6: Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8: E levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Espírito Santo, estamos aqui para ouvir a sua voz, a sua palavra, nos ensina, nos conduz, porque nós cremos que a força do Senhor é que nos mantém de pé e nos faz alcançar os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, e a igreja diz amém. Pode se assentar. Irmãos, a inspiração para essa campanha, dentro desta passagem, ela é muito forte, porque ao mesmo tempo ela é forte para o propósito da campanha, ela é forte também para a história que aconteceu com esse profeta, o profeta Elias. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que todas as vezes que as coisas perdiam o controle no meio do povo de Israel, quando as pessoas estavam andando direitinho segundo as ordenanças de Deus, porque eu já expliquei aqui, e eu como pastor de igreja volta e meia eu vou falar, porque quando você peca, quando eu peco, Deus não quer matar a gente, Deus não quer acabar com a nossa história, Deus não quer lançar a gente no inferno como algumas pessoas pensam. Deus não quer, a Bíblia fala no Novo Testamento que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas quando a gente peca, quando a gente deixa de fazer ou andar naquilo que Deus estabeleceu, é nós que nos prejudicamos sozinhos, é nós que acabamos sofrendo as consequências das atitudes tomadas longe dos propósitos de Deus. E todas as vezes que esse povo, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam vivenciando coisas tremendas e extraordinárias da parte do Senhor, mas o próprio Cristo também disse que na situação da nossa natureza pecaminosa, e como ela é enganadora, e ela sempre irá pender para as vontades, as coisas do mal, essa questão da natureza e do lado do pecado sempre vai querer nos conduzir a fazer aquilo que não é do agrado de Deus. E a Bíblia então mostra claramente que todas as vezes que aquele povo se desviava ou deixava de andar nos caminhos do Senhor,
logo as nações que desejavam entrar dentro de Jerusalém, que desejavam tomar como escravo o seu povo, eles se levantavam para querer bombardear e acabar com o povo de Deus. Eles se levantavam para tentar escravizar, porque esse é o propósito do diabo. O diabo dá com uma mão, mas tenta escravizar a pessoa, e a pessoa não consegue mais sair daquela situação. É aquilo que nós aprendemos nos Salmos de número 91, que Deus nos livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é simplesmente uma linda gaiola, muito bem enfeitada, com bastante alpiste, com um balancinho para o passarinho balançar, e algumas outras frutinhas penduradas, para que ele possa estar lá dentro com todo esse conforto, porém preso dentro de uma gaiola. E todas as vezes que o adversário pensava em escravizar o povo, Deus então se tratava e levantava um profeta, uma profetisa. Quem é o profeta? Quem é a profetisa, pastor? É aqueles que passam então a ter a sensibilidade de primeiro fazer a vontade de Deus. Lembra que Cristo disse através da boca do apóstolo Paulo: a partir de agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então Deus levantava esses homens e essas mulheres para que eles pudessem então profetizar no meio do povo, para que eles pudessem dar direcionamento para o povo, para que eles pudessem ter a condição de estar entendendo aquilo que Deus gostaria de falar. Perceba que todas as vezes que Deus dá a revelação para o profeta, acontece pelo menos mais duas outras coisas, ou três coisas distintas acontece com o profeta quando ele recebe essa revelação do céu. Primeiro, Deus passa a mensagem. O profeta precisa ter a sensibilidade para entender ou para receber a profecia. Depois que ele tem a sensibilidade de receber a profecia, ele vai precisar ter a inspiração para passar a profecia. E depois que ele tem a inspiração para passar a profecia, ele também precisa ter a iluminação de como passar essa profecia. Pastor, eu achei que tinha que ser assim, de chegar em alguém, Deus mandou falar para você parar de fumar maconha e parar com essa ser vergonha, senão você vai morrer. Não, não é assim. Você não precisa ofender ninguém, porque Deus não está preocupado em ofender ninguém, e muito menos revelar pecado do povo. Pastor, isso é uma heresia. Não é. A Bíblia diz que Davi decidiu fazer algo que não era da vontade do Senhor. Davi foi e ficou com Betseba. Ele vai cometer um adultério, e quando a Bíblia diz em Salmos, em Provérbios, que um abismo gera outro abismo, isso é verdade. Vai se tornando um laço, e cada vez que a pessoa vai tentando consertar aquilo que ele fez de errado sem a vontade de Deus, aquilo vai virando um laço, ele vai se afundando cada vez mais. Davi desejou a mulher que não era dele, ele fica com a mulher, pensou, fiquei com ela, dispensou, mas agora a mulher está grávida. Então ele pensa: e agora o que eu vou fazer? A barriga vai crescer, essa mulher vai contar para todo mundo que o rei que ficou com ela, o rei que pulou a cerca, que transou com ela, é casada. O que eu faço? Então Davi, pensando na questão do mal, ele decide: já sei, vou pedir para que o meu soldado, o meu general, coloque o esposo dela na frente da batalha, e quando os inimigos vierem, pede para o povo recuar e deixa só Uzias na frente. A Bíblia diz que Uzias morre. Davi pensou: pronto, agora eu vou tomar essa mulher para mim, vou dizer que ela será minha esposa, e depois eles vão pensar: bom, já que ele tomou, agora ela está grávida, não aconteceu nada mais. A Bíblia diz que Deus estava vendo. Então ele vai levantar um profeta. Perceba que Deus sempre vai levantar um profeta no momento que as coisas estão perdendo a direção. E a Bíblia vai dizer então que esse profeta chamado Natã, ele vai receber a revelação, e a revelação era uma só: vai lá, diga para Davi que ele pecou.
e que ele vai receber as consequências desse pecado, e essa criança que está no ventre de Betseba, ela não vai ter vida. E o profeta recebe, e agora ele precisa passar a profecia, mas a profecia que ele vai passar, ele precisa receber essa iluminação, essa inspiração e a revelação, para poder passar a mensagem de Deus. Mas como assim, pastor? Imagina se o profeta Natan chega, está Davi sentado no seu trono com o cedro na tua mão, e ele chega apontando o dedo na cara do rei e diz assim diz o Senhor, vai morrer essa criança que está no ventre dessa mulher, porque tu pecou. Com certeza o rei ia dar ordem para os seus soldados arrancar a espada e matar o profeta na hora. Mas o profeta, que é profeta, tem discernimento de espírito e sabe falar aquilo que Deus quer. O profeta chega e fala assim: meu rei, posso te contar uma história? O que aconteceu aqui? Sim. No reinado havia um homem muito rico, com muitas ovelhas, e um homem muito pobre, com uma única ovelhinha, e essa única ovelhinha comia no seu prato. E esse homem rico, com muitas ovelhas, recebeu um viajante. Se é que você me entende quem é o viajante. Lembra que Deus perguntou para o diabo: da onde tu vens, Satanás? Eu venho de rodear a terra. O viajante, chegando na casa desse homem muito rico, ao invés de ele pegar das suas ovelhas e sacrificar esse viajante, ele foi lá e tomou a única ovelhinha desse homem pobre. Então a Bíblia diz que o rei ficou tão furioso na hora, porque é assim, irmãos, quando nós pecamos, nós temos facilidade de ver o erro dos outros, mas não compreendemos o nosso próprio erro. E a Bíblia vai dizer então que ele fica furioso. E quem é? Vou mandar matar. O profeta então, já que o Senhor perguntou, toda a parábola vem com uma resposta, e cada resposta de parábola é uma sentença. És tu, ó rei, o rei que pecou, pegou Betseba de Urias e fez ele morrer. O rei cai por terra em si mesmo. Por quê? Porque Deus sempre vai levantar um profeta nos momentos que as coisas perdem o rumo. E você não entende isso. Você não entende porque você passa por lutas, você não entende porque você passa por adversidades, você não entende porque os grandes problemas dentro da sua casa acaba caindo no teu colo, você não entende porque no trabalho, porque que todo mundo resolve perseguir você, você não entende porque o vizinho da tua casa te afronta, você não entende porque tantos bombardeios e situações terríveis se levantam contra a sua vida. É porque Deus já identificou que você é a pessoa que irá levar o pronunciamento do evangelho para a direção do povo. Eu vou te refrescar a memória. A Bíblia diz, o apóstolo João escreveu as palavras de Jesus no capítulo 14, dizendo: avisa todo mundo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois bem, cada um de nós que recebemos o Senhor, que saímos da nossa casa e viemos para a igreja, com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas adversidades, a não dizer com os nossos pecados, com as nossas afrontas, mas mesmo assim nós decidimos buscar a Deus, decidimos vir à casa do Senhor, decidimos doar o nosso coração para que seja feita a vontade dEle. Então quando nós fazemos isso, automaticamente o direcionamento de Deus passa a imperar dentro de nós. E eu vou falar uma coisa para alguém que está sofrendo isso: o diabo sabe, o adversário sabe que cada vez que você vai ao culto, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você ouve uma mensagem, cada vez que você se envolve com Deus, vai se enchendo algo dentro de você. É uma luz que vai começando a brilhar dentro da tua história, é uma luz que brilha diante do trono de Deus. É Deus olhando para a terra e vendo talvez a sua casa perdendo o controle, talvez vendo os seus familiares descendo
descendo ladeira abaixo, talvez vendo seus filhos se perdendo por causa das más companhias, ou então o seu marido desesperado porque a renda diminuiu e a situação econômica está frustrante e ele chega ao desespero. Por isso que eu digo, por isso que eu falo que o adversário se levanta, essa luz começa a brilhar dentro de você, e quando você vem buscar a presença de Deus, lá vai o Senhor com a força dele tocar em seus lábios, tocar em seu coração. Para quê, pastor? Para você levar, começando para dentro da tua casa, para você ser o profeta, a profetisa de Deus, para profetizar direcionamento para a sua família. Eu creio que essa campanha não nasceu no coração de homem, essa campanha nasceu no coração de Deus, para mim, para você que estamos já sofrendo talvez com as consequências do pecado, com as consequências e retaliações do adversário, mas eu vim profetizar. Levante a tua mão. Deus está dizendo: se eu te levantei e depositei sobre a sua vida a força que vem de Deus, você vai abrir a tua boca, a profecia vai sair dentro da tua casa, e o inferno que tem se levantado contra a sua família, contra a sua vida, contra a tua história, vai ter que recuar. É por isso que você sofre. É por isso que você entra naquele quarto, fecha a porta e dá vontade de sumir. É por isso que às vezes você não se aguenta mais. Eu vou te falar, eu vou mostrar para você. A Bíblia conta que esse homem aparece do nada. No capítulo 17, na confusão de Acabe, que era o rei de Israel, e ele vai ficar com uma mulher que não era da sua mesma etnia, e que muito menos professava a sua fé. Não fique com ninguém porque é bonito. Não fique com ninguém que é legal. No mínimo tem que ter a mesma fé que a sua. Não vai dar certo. E a Bíblia vai dizer então que Acabe começa a corromper no povo. E o povo, ao invés de estar fazendo a vontade de Deus, por causa de Jezabel, uma mulher pagã, eles começam agora a fazer coisas absurdas. E a história vai contar que até crianças são sacrificadas. Então Deus levanta o profeta. Presta atenção. O profeta chega no meio do povo e já começa fazendo a vontade de Deus. Um grande desafio vai acontecer. Sobe todo mundo para o Monte Carmelo. 850 homens serventes da Jezabel, que eram profetas do Satanás, estão no monte. E um desafio é colocado: olha, vamos fazer aqui altares e vamos fazer sacrifícios, e o Deus que responder com fogo, todo mundo passará a adorar somente a esse Deus. E alguém disse: pô, fechou, estamos juntos. Nós somos 850 profetas contra um profeta só, ele não vai aguentar. Meu irmão, tem gente que olha para mim, para você e pensa: coitado, não tem nem onde cair morto. Olha, anda andando de bicicleta, o carro quebrando, está na prova financeiramente. Tem gente que olha para nós e fala: ih, esse aí não vai chegar a lugar não. 2022, no meio do ano, acho que a história dele acaba. É porque eles não conseguem ter a visão de Deus. O próprio Deus diz para Samuel: Samuel, para com essa conversa, rapaz. Eu não olho como o homem olha. O homem olha pelo lado de fora, o estereótipo. Eu não. Eu sou o Deus que sonda os corações. Ó glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está sondando o coração de alguém. Alguém olhou para você e disse assim: esse aí está derrubado. Esse aí não tem mais jeito. Olha a situação dela, olha a situação dele, olha a casa dela como está. Alguém está te julgando por aquilo que ele está vendo, meu irmão, mas ele não consegue enxergar que o Deus de toda força está dentro de... Ah não, meu irmão, se você crê nisso, eu quero ministrar algo nessa quarta-feira, nesse primeiro elo. Tem
tanta força de Deus entrando dentro de você, que as coisas não vão fluir de fora para dentro, pelo contrário, vai começar uma explosão no seu interior. E se prepara, a força de Deus vai trazer mudança para a sua vida. Se você crê, meu irmão, levante a mão lá em cima e receba agora, receba a força dele. Você está tímido no glória? Deus quer ouvir o seu glória. Esse é o único lugar que você está proibido de ficar amarrado, trancado, segurando as suas emoções. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Você briga no trabalho, você faz um auê em casa, você faz de tudo, e aqui que você tem que descarregar e jogar tudo a limpo diante de Deus, você não faz, meu irmão. Levante a sua mão, dá um glória para Jesus mais uma vez aí, crente. Você vai vencer. Olha só, eu vou correr aqui que não vai dar tempo de passar tudo que está aqui. Mas veja bem, nós vamos orar já. São 850 homens contra um. Deus não está preocupado com números, Deus está preocupado com qualidade. Deus continua ainda chamando Gideão com 300 contra 1.500.000 soldados. Mas veja bem, esse homem vai fazer uma das orações mais rápidas e respondidas da Bíblia. No versículo de número 36 do capítulo 18, a Bíblia diz que ele faz uma oração. Se você ler ela, não vai dar 5 segundos, mas ele faz uma oração. Porque quem está cheio da força de Deus é assim, irmão, a conectividade com Deus é notória. E diante da multidão o céu se abre, a olho nu. Alguém um dia perguntou: pastor, por que hoje em dia não tem mais isso? Por que não se tem mais aquela tocha de fogo que desce? Por que não se abre mais o mar vermelho? Por que não tem rocha mais dando água, pastor? Por que Deus não faz mais como fez Sodoma e Gomorra? Mandou aquela chuva de tempestade de meteoro e fogo. Por que essas coisas não acontecem agora? Tem uma explicação. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário está acima de qualquer mar aberto. Não existe advento mais lindo, mais belo, mais poderoso do que um ser todo poderoso descer aqui, se vestir igual a nós, passar por tudo o que passou e morrer na cruz por causa dos nossos pecados, mas no terceiro dia ressuscitar, dizendo: aquele que crê em mim não morre mais, terá vida eterna, estará comigo para sempre. Pastor, eu queria tanto ver o mar vermelho. Quando você pensar em ver mar vermelho se abrir, pastor, por que Deus não abre a terra para matar aquele povo que trabalha comigo e fica blasfemando contra Deus? Quando o seu coração começar a pensar assim, lembra de Jesus na cruz. Olha Jesus na cruz agonizando. É o ser, o Deus todo poderoso que está na cruz morrendo por nós. Pode abrir 1 milhão de mar vermelhos nessa época, não supera o maior de todos os milagres do nosso Cristo sendo crucificado para nos dar vida e vida com abundância. Por isso que não abre mais mar, por isso que não tem mais fogo descendo, não tem mais anjo que a gente fala: o anjo está no meio da igreja. Espiritualmente sentimos muitas coisas, mas não tem nada superior a Cristo, irmão. Mas a Bíblia diz que na oração o céu se abre, o fogo desce, o povo tudo fica deslumbrado, porque os profetas de Baal, do Satanás, eles ficaram fazendo as rezas deles lá até o meio-dia e não aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se escandaliza. A pastora Raquel às vezes fica muito brava comigo quando eu falo essas coisas, mas eu não tenho ódio, nem tenho como inimigo aqueles que não professam nossa fé, nada disso. Agora, se o mundo do ocultismo, da macumbaria, os encostos, os demônios não existissem,
não tinha tanta gente fazendo ou procurando. Existe, isso acontece. Os demônios estão aí. As religiões que professam a fé no satanismo também estão, e é real. Eu tendo um papo de Bíblia com o nosso irmão, um angolano, disse que certa vez, isso não foi só ele não, outros pastores que foram, da onde veio a origem dessa religião, que tinha pessoal que trabalhava com os espíritos, que levitava, e ficava a 3 metros de altura com as pernas cruzadas. Desafios aconteciam de pessoas morrerem na hora. Então esse mundo, ele existe, mas o mundo que gera vida e para sempre é só mesmo o mundo de Deus. Eu fico imaginando, porque se Jezabel estava acendendo com Acabe os seus incensos, e estavam servindo a Baal, com certeza, se é que você me entende, algumas coisas no contexto espiritual estavam acontecendo beneficamente, se é que você me entende. Porque eu já vi pessoas ir fazer trabalho, traga o seu marido que foi roubado pela pombagira em 7 dias, e o marido vem, porque é espírito maligno ordenando outro espírito maligno para trazer o que está com o espírito maligno. Agora eu quero ver quando o propósito é de Deus. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam fazendo as rezas, não vai acontecer nada. Mas deixa eu trazer uma explicação. Isso é comigo, tá? Se você quiser acreditar, acredite. Mas fica imaginando. Os profetas de Baal, eles estavam se cortando com chicote, com faca. Baal é Deus e tal. E fazendo aquela reza. E Deus no trono. Satanás, você não vai mover uma paia hoje. Porque meu profeta entrou na guerra. Eu fico imaginando Satanás mandando todos os pombagira, malhamulambo, tranca-rua, enxu caveira, enxu malandro, tudo que é tipo de desgraceira. Já estava tudo organizado para trazer vergonha para o tal profeta Elias que aparece do nada. Na hora que eles estavam se preparando para fazer alguma coisa, alguém já orou em casa, já viu janela bater, panela voar? Quem já viu isso? Mas isso acontece, irmão. Um dia eu estou orando em casa e eu morro de medo, porque eu vim de Orlândia, né, de Morro Agudo. Quem conhece Morro Agudo? Morro Agudo, quem conhece a Rua Velha? Conhece a Rua Velha do orfanato? Lembra que o povo falava muito das histórias da mula sem cabeça lá? Eu fui nesse negócio, eu morri de medo dessas coisas, né? Até hoje Deus não permitiu ver anjo, porque às vezes a gente tem um pouco de medo desse negócio. Mas um dia, um dos milhares, um dia eu estou orando em casa, irmão, ajoelhado no sofá, desconfiado, né? Sabe aquele dia que você está orando? Tem dia que você vai para a oração, quando o seu marido chega aquele dia do casamento, ele não lembra, sabe, irmã? Que ele não lembrou do seu casamento, nem sequer mandou um bombom, não te deu nada para você está na revolta. Sabe aquele dia que você está orando? Eu vou para oração, que o meu negócio é aqui, pastor. Eu aprendi que o negócio meu é na oração, no joelho. E aí você vai para oração e você sente que Deus está contigo no negócio? Sabe aquele dia que você vai para oração e fala assim: eu vou orar, o céu vai descer, alguém vai morrer hoje. Estou brincando, não vai morrer ninguém. Mas aquele dia que você está orando, um dia eu estou no sofá orando, irmão, quietinho dentro da sala, só eu, de madrugada. Meu Deus, todo poderoso, maravilhoso. E aquela coisa gostosa, de repente começou um negócio meio esquisito, uma meio que opressão. Irmãos, eu com meu olho fechado, eu escutei vindo de fora um tropé assim, ó. Entrou na sala, estou arrepiado de lembrar. E eu estava no sofá, de lá não tem como. E esse tropé fez assim, irmãos, ó, sofá aqui. Esse tropé veio na minha direção e eu falei, eu pensei, vai me bater nas costas. Chegou perto, assim, ó, rodeou o sofá por dentro, passou pelas minhas costas de novo e saiu. Irmão, eu acho que eu fui no céu nesse momento. A minha alma saiu do corpo. Eu fui arrebatado dos meus sentidos de tanto medo que eu fiquei. Mas nesse dia da oração do desafio, Deus disse: vocês estão proibidos de agir. Porque só acontece alguma coisa na vida de algum familiar seu, na sua vida, na sua casa, ou porque Deus quis, ou porque Deus permitiu. Porque Satanás não tem poder para tocar no que é seu. Não tem. Ele não tem. Me prova, te provo. Capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que o diabo disse assim: também o Senhor dá de tudo para ele. Deus disse: vai lá, toca e toma tudo que é dele, mas não toca na vida dele. Perceba que Deus estabelece limite. Deus estabelece limite. Por isso que você deve entrar em oração.
Porque tem pessoas que a gente conhece, está se afundando, Deus vai dando de parcela para a pessoa acordar e a pessoa não desperta. O fulano morreu com 7 tiros do lado dele, o outro na cadeia foi esfaqueado, o outro pegou 40 anos de prisão, o outro está andando, e ele não consegue acordar, ele não enxerga. Aí Deus tem que levantar um profeta igual a eu e você, para dizer: acorda, porque Deus tem planos e tem projetos na sua vida. Deus disse: aqui ninguém vai mexer mais. E ninguém mexeu. Até meio-dia ninguém aconteceu nada. Agora vai entrar o profeta vai fazer oração. 3 segundos de oração foi o suficiente para o céu se abrir diante de 1 milhão de pessoas, e 1 milhão de pessoas se prostrar em terra e reconhecer que o Deus de Elias é o Deus Todo-Poderoso. Você está preparado para isso? Você está preparado para essa campanha? Não é de ver as pessoas se dobrando, se humilhando, não, é de ver a sua oração ser respondida, de Deus entrar nesta causa, arrancar a doença, arrancar a enfermidade, arrancar o vício, arrancar as correntes que o maligno tem se levantado contra a sua vida. Levante a mão para o céu. Aqui nós fazemos assim, é profético, mas Deus vai contemplar o seu clamor e se prepara. A força de Deus vai mudar a sua vida. Sai assim, ó, igual eu e você. Ó, Acabe prostrado. Esse é o cara. Esse aí é o profeta. Às vezes ser reconhecido é muito bom. Dar resultados é importante. Se você estiver fazendo algo e esse algo não te gera recompensa, isso é frustrante. Por isso que nós falamos que tem coisas que acontecem na nossa família, e eu, a pastora Raquel, a Laurinha e Natan, nós comemoramos. Uma ida no Burger King é uma comemoração que é uma benção. Se é que você me entende. Porque uma vida sem resultado, ela é frustrante. Ela gera desânimo, ela gera fracasso. Mas veja bem, olha aqui para mim. O maior profeta da história agora está assim, ó. Meu Deus, tu és maravilhoso. Pregação na CPM Church, agenda, profeta Elias. Congresso, se é que existe ainda, Gideões Missionários da Última Hora, primeiro cartaz, quem? Profeta Elias Martinelli. Eu quero fazer o meu casamento, será importantíssimo, eu quero que alguém faça a cerimônia. Quem vai ser? Profeta Elias, é o homem do momento, é o cara, top das galáxias. Vigília dos gigantes, dos vencedores. Quem vai ser o pregador? Profeta Elias. Tudo no culto, a reunião que está acontecendo agora era o profeta, o homem do fogo, o homem da autoridade. Agora veja bem, o que o Satanás vai fazer? Como que uma palavra pode fazer isso com a gente, irmãos? E aqui eu entro nesse ponto para encerrar. Me desculpe o meu jeito de expressar, mas como é que pode um homem... Eu não orei para ver fogo descer. Malemar foi umas experiências do monte com coisas sobrenaturais. Uma dessas foi essas coisas que a gente contou aqui agora. Mas como é que alguém pode fazer uma oração e os céus se abrir e 1 milhão de pessoas mais ou menos declarar em uma só voz, em grande tom, que as nações vizinhas ouviram: somente o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o verdadeiro Deus? E agora no outro dia, a pombagira da Jezabel manda um recado e fala assim: ó, avisa o profeta Elias. Tá bonitão, né? Pregando, cantando, lavando o carro, cantando, cuidando da casa, cantando louvor com radinho. Ah, tá bem, né? Mas não vou deixar barato o que ele fez com os meus profetas. Avisa ele que os deuses podem fazer o que quiser. O Satanás, melhor dizendo, pode fazer comigo o que ele quiser. Se amanhã, a esse horário, a cabeça dele não está cortada, avisa ele. E alguém vem avisar o profeta. Profeta, o que? Jezabel disse que o que você fez lá não vai ficar limpo, não.
ela vai cortar sua cabeça. Foi o suficiente para um homem de Deus entrar em desespero. Agora, meu irmão, pasme, senhores. Eu estou falando de um profeta que no capítulo 17 de Mateus vai estar depois de anos, 2000 anos, ou 1000 e poucos anos depois da sua morte, vai aparecer no monte com Jesus Cristo. Um homem de muita intimidade com Deus, ouviu uma palavra negativa e pediu a morte. Agora, pastor, mas por que o senhor está apavorado? Eu estou apavorado porque quem somos nós? Alguém fala assim para você: que é isso, irmão? Você está na igreja, você não pode ficar assim não. Quem é essa pessoa para falar uma coisa dessa, irmão? Quem é esse mensageiro do Satanás que vem falar para mim, para você, que a gente não pode ficar triste, que a gente não erra, que a gente não sofre? Se o profeta, um dos maiores profetas da história bíblica, com uma palavra de negativismo, ele entrou dentro de uma caverna, deitou debaixo de um pé de zimbro, e a Bíblia diz que ele pediu a morte. E se ele não tivesse recebido a força de Deus, possivelmente ele morreria. Porque se alguém tem um básico de psicologia, sabe que o tratamento medicamentoso que foi dado para ele aqui é questão psicológica, porque precisa comer e dormir e beber água. Coisas que quem está com problema psicológico não faz. E aí você fica se culpando porque você errou. Você fica se culpando porque você teve um filho fora, na situação que não foi casado. E você fica se martirizando. Você fica entregando a sua vida. Não, eu nasci para ser desse jeito mesmo. Eu nasci para ser um derrotado mesmo. Isso aconteceu com o profeta, meu irmão. Não se martirize quando essas coisas começarem a acontecer com você, porque todas as vezes que você começa a manifestar a força de Deus, vai aparecer impunidade tentando te parar. E Deus está me falando aqui dentro desse lugar que tem 25 pessoas que estavam esperando ouvir isso faz muito tempo, que não está aguentando ficar pagando de bacana e pagando de boa pinta para as pessoas à sua volta, quando dentro de você está morto, não aguentando mais. Tudo que você queria é que Deus te fortalecesse você. E você fala: eu devo estar em pecado, eu acho que Deus não me ama. Será? Será que Deus fez tudo isso na cruz do Calvário para largar a gente abandonado por causa de uma coisa ou outra? O homem mais poderoso da Bíblia teve uma crise psicótica em dizer: eu não quero viver mais por conta desse mundo e por tudo que está vindo sobre mim. Vai aparecer um anjo, alguém vai ter que dizer para você: não para não, não desiste dela não, não abandona ele não, não vira as costas para ele não, não deixa os seus sonhos engavetados não, lute por. Alguém vai ter que aparecer. E por que aparece um anjo, pastor? Porque tem momentos da nossa vida que todos os colegas e os amigos que só aparece quando a gente tem, eles vão embora. Estão com você até o circo pegar fogo. Não sei por que Deus está falando isso. Eu vi um vídeo, os meninos foram assaltar um cara num carro, o cara estava estacionado, ele desceu, e ele chegou na porta do carro, era um polícia da rota, e o cara descarregou, ele conseguiu correr, montou na moto. No quarteirão seguinte ele caiu da moto, o colega parou a moto, desceu da moto, e não tem expressão do cara estar desesperado. O cara desceu da moto, arrancou o revólver da mão da cintura do companheiro, pôs na cintura dele, montou na moto e foi embora. Por quê? Porque enquanto as fitas estão dando certo, os parceiros droga estão junto, mas na hora que a casa cai, todo mundo desaparece. Eu posso falar isso para você. E aí nessa hora,
até o pai, a mãe, o irmão, o tio, o cunhado, os amigos mais próximos, parece que até sumiu do WhatsApp. E eu tenho certeza, porque essa igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não é por homem, que tem gente aqui assim. Eu não aguento mais esse conflito dentro de mim, pastor. Por que está acontecendo isso? Ô abençoado, aconteceu com o maior profeta. Mas descansa teu coração. Deus não vai permitir os seus profetas e as suas profetias se sucumbir, cair, sem que antes os propósitos deles se cumpram na nossa vida. Não vai. Deus não vai permitir. Você que é mãe, pode ser que o abençoado está lá no CDP, na penitenciária, está na clínica, está no hospital psiquiátrico, não sei aonde possa estar, mas eu quero dizer, continua crendo que os propósitos de Deus que foi dito vão se cumprir. O que vai acontecer? O anjo chega e fala: rapaz, como é que você está? Não estou bem. O anjo não manda ele levantar. O que o anjo faz? Come, bebe. É o que você está fazendo hoje, querido. Nós estamos debaixo de um pé de zimbro nessa noite. Eu vou titular o pé de zimbro como o lugar do tratamento de Deus. Eu quero dizer uma coisa profética aqui para esse espírito de Maria Mulambo, de pombagira, de vício, que tem arrasado a tua saúde, arrasado a tua vida, arrasado a tua história. Tem dia e hora marcada para a espada de Jeová cortar esse mal no meio. Primeiro Deus vai tratar. E eu termino aqui. Come. Ele come e bebe, dorme. De novo. Ai, meu filho, como é que você está? Ah, eu quero morrer. Toma aqui, come, bebe, dorme. Agora quando o anjo chega, não há pergunta. O anjo fala assim: come e bebe, porque a sua viagem será... O que acontece isso? O anjo veio com a mensagem: eu já consigo ver o que ele mesmo não vê. O que? A minha força já está dentro dele. Ai, meu Deus do céu, isso aqui desceu do céu. O que isso quer dizer com isso essa quarta-feira? Eu, como pastor de igreja, eu preciso te falar: Deus enxergou em você aquilo que você não enxergou. Talvez você fica com seus traumas de família, porque na minha casa ninguém fez faculdade, na minha casa todas as mulheres que engravidaram antes do tempo estão separadas, na minha casa todo mundo foi bandido, na minha casa todo mundo é derrotado, então possivelmente eu seria um derrotado, e você fica com essa intuição dentro da tua cabeça. Mas Deus já enxergou dentro de você outra possibilidade. Qual é, pastor? O alimento que você está sendo alimentado vai começar a gerar algo novo dentro da sua história. Eu quero profetizar. Pode ser que alguém estava vivendo uma maldição hereditária dentro de casa. Pastor, vovó terminou separada, mamãe terminou separada, eu serei mais uma. Você não. Você está debaixo de uma voz profética. Pastor, o filho da minha irmã, o filho da minha tia, o filho não sei das quantas viveu isso, eu estou vivendo. Você não. A sua casa está debaixo de uma palavra profética. Pega se você quiser. A força de Deus está contigo. Não olha pela situação que você está vivendo ou passando agora. Creia o que Deus está fazendo na sua vida. Lá na frente vem resultado de Deus.